Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de recebíveis, o qual, na data que eu gravo esse vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 105,40. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 13,38% e está sendo negociado a um PVP de 1,02. Isso significa que ele está 2% mais caro do que ele vale. É um fundo que é negociado com altíssima liquidez, ele vem negociando uma média de 3.700.000 por dia. E é um fundo que tem uma valorização boa também. Ele valorizou 15% nos últimos 12 meses. Ou seja, ele até teve uma queda, mas recuperou-se rapidamente. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse é um fundo já antigo, tá? Tem histórico. Então, atualmente, ele está a 105, 98 foi a mínima e máxima de 108. Ou seja, ao contrário de outros fundos de papel, esse fundo vem meio que lateralizado, ó, entre R$100 e 110 já há um bom tempo. Desde a situação pandêmica, depois de março de 2020, o fundo está bem nessa zona, né? Durante os idos de 2018, esse era um fundo que estava com bastante ágio, sendo negociado na faixa de R$110. Durante o ano de 2019, foi um momento de euforia do nosso mercado. Então, esse fundo chegou a atingir ali, ó, R$128, R$134. Em março de 2020, ocorre a situação mais grave da Bolsa, né? Então, esse fundo tem uma queda de 134 para mais ou menos R$87. E de lá para cá ele está nessa faixa entre 100 e 110 reais. Mais recentemente, né, no final do ano passado, de 2022, esse fundo teve uma certa queda, mas desde dezembro ou janeiro, esse fundo vem numa boa crescente e atualmente ele está nessa faixa aí de 105 reais. Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Taxas nós vamos deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que passou de 100 mil cotistas, né? E ele tem mais de 15 milhões e 400 mil cotas emitidas. O seu valor patrimonial atualmente é R$103, ó, R$ 102,99, e o seu valor de mercado é 1.590 bilhões. O último dividendo anunciado desse fundo foi R$ 1,10. Mais abaixo aqui a gente vê sobre a rentabilidade. Como esse é um fundo antigo que tem histórico, né? Aqui eu gosto sempre de cutucar sempre que eu tenho a oportunidade. Não é todo ativo que vai realmente superar o IPCA, vai superar o CDI, mas sempre tinha as pessoas que vinham aqui nos comentários, né? Por que eu vou investir em fundo imobiliário se a Selic está 13%? Por causa disso aqui, ó. Nunca olhe para um investimento apenas no curto prazo, ó. No longo, aqui ainda na minha opinião, apenas médio prazo. Aqui não é longo prazo. Mas nos últimos 5 anos, esse fundo superou facilmente a inflação e o CDI do período. A rentabilidade nos últimos 5 anos foi de 57%. A Selic do período, né? O CDI do período foi 42%. A inflação do período 31, o IFIX 45 e esse fundo só perdeu para o IDIV, que é o índice de dividendos das ações. Então mostra que no longo prazo, no médio prazo, esse fundo vem tendo uma ótima performance. Mais abaixo aqui a gente vê as entregas de dividendos, né? E também o fundo apresenta muita constância. Então, durante os idos de 2018, esse fundo entregava na casa de 80 centavos mais ou menos. Durante a situação pandêmica, teve uma redução drástica dos rendimentos do fundo. Mas, veja que em 2020 esse fundo saiu de pouco menos 60 centavos, né, 50 e poucos centavos, para chegar a entregar frequentemente 1,20 durante os idos de 2022 aí, ó. Atualmente, né, a entrega do fundo está na casa de R$ 1,10. Isso a gente consegue ver aqui nas últimas entregas. Dia 29 de setembro, o fundo, na data que esse vídeo for, ele já vai ter pago, né? Ele vai pagar no dia 16/10, R$ 1,10. Mais abaixo a gente vê a média de dividendo do fundo e você vê uma média crescente. Por quê? O dividendo aqui é frente ao que ele entregou. Então o que você consegue observar? Se a cotação vem ficando mais ou menos de lado e o dividendo vem subindo, então o yield médio do fundo sobe, né? Então ele chegou por alguns meses ficar na casa de 1,16 e nesses meses agora que ele reduziu para 1,10 está muito próximo de 1%. O que, frente à segurança que esse fundo apresenta, é um ótimo yield na minha humilde opinião. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais aqui a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês
formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro ao nosso trabalho é o clube de membros. O canal Amuinvest, o canal Amufiagro e o canal Amudicas, ambos contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, acessível, mas para a gente faz muita diferença. Considere se tornar membro que você tem vários benefícios. Acesso antecipado a vídeos e muitos outros benefícios e você, quem é membro também, tem um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha ela é também muito completinha, muito boa. Ela vai te ajudar a você consolidar, você controlar os seus ativos. Vai facilitar e muito quando da declaração de imposto de renda. E ela também te auxilia, se você às vezes está em dúvida em que investir, ela vai te dizer o melhor ativo para você investir. Então considere fazer aquisição dessa planilha, porque além dela ser muito boa, bem completinha, vocês ainda ajudam na parte financeira aí do nosso canal. Outra forma de apoio financeiro, nós contamos com e-books. Introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Esses e-books aí também são baratos, acessíveis, mas com bastante conteúdo agregador. Então considere fazer a aquisição desses e-books. Desde já agradeço a todos vocês que colaboram conosco com diversas formas de apoio aí ao nosso trabalho. Muito, muito obrigado. E por falar em apoio, eu não poderia deixar de agradecer. A Jadilene aí, frequentemente, todos os meses, vem fazendo uma doação generosa pra gente. Essas doações ajudam e muito a gente continuar fazendo o nosso trabalho aí. Então, muito, muito obrigado de coração. Lá no canal Amufiagro, o Alexandre, o Antônio F. Barros são membros lá e eles renovam o clube de membros. Muito obrigado aí vocês, é importantíssimo pra gente o apoio que vocês dão. E aqui no canal Amuinvest, o Print Express, o Luiz e o Rodney também renovaram o clube de membros. Muito, muito, muito obrigado. Vocês são imprescindíveis aí pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Os membros literalmente carregam esse canal aqui nas costas. Muito obrigado de coração. Continuando aqui, esse vídeo foi uma sugestão do membro. O Leonardo falou o seguinte: Amu, poderia atualizar o vídeo desse fundo aí, ó, do HGCR? Realmente, o último vídeo que eu tinha deles era bem antigo. Tá aqui o vídeo atualizado então, tá? E eu queria trazer um depoimento de um mentorado. Eu quase não divulgo que eu faço mentoria, tá? Então o Leandro falou o seguinte, ó: Amu, quero agradecer as orientações dos vídeos, as orientações que vem me passando na mentoria. Eu não vou ler toda o depoimento dele, mas lembrando, eu não faço indicação de ativos, mas eu ajudo na estruturação da carteira. Eu ajudo tentar ver, de acordo com o perfil dele, quais ativos seriam mais indicados, o que expor, como ele organizar uma carteira e tal, tá? Eu abro um leque de ativos que eu acho que podem se enquadrar, mas o poder de decidir qual ativo ter cabe a ele. Reforçando que eu não faço indicação de ativos, mas eu ajudo na estruturação. Então, tá aqui o depoimento e gostaria de agradecer, né? Fico imensamente grato aí pelo reconhecimento, né? Então, fico feliz que estou ajudando. Aqui agora a gente já está dentro do relatório gerencial, um relatório que saiu bem fresquinho, tá bem recente. O fundo traz alguns destaques, né? Então, o valor de mercado, o valor do patrimonial, é um fundo de 1,7 bilhões, 103 mil cotistas, tem uma ótima liquidez mensal aí, ó, de 80 milhões aí, último dividendo entregue de 1,10. Ele tem uma certa alavancagem, ele tem compromissadas aí na casa de 6%, ó, 106% do PL. E o LTV médio dos seus devedores é de 50%, que é o mínimo indicado aí, então, um ponto bem positivo aí, bem interessante. Antes de a gente continuar aqui no relatório, nós vamos no final do relatório. Por quê? Aqui, assim, se fosse para eu fazer uma crítica, né, eles trazem as informações a respeito de taxa aqui no final do relatório. Então isso aqui para mim é um pouco ruim. Para mim isso aqui deveria estar lá no início. Não é nada demais, porque está aqui público, né? Mas o ideal seria que essas informações estivessem mais no início. Então aqui a gente vê o nome, a gestora, o código do fundo, já fizeram 9 emissões e as taxas. Esse fundo cobra 0,8 de taxa e ele cobra 20% de performance se bater 110% do CDI. Dentro do relatório a gente vai ver na prática o que essas taxas realmente representam. Então voltando para o relatório aqui, ele vai trazer alguns comentários a respeito do resultado e rendimento. Então essa parte aqui eu não vou ler para vocês, tá? Ela é inteira. Mas ele fala que o fundo apresentou em agosto um resultado total de 16 milhões, 1,07, ó. E ao final do mês ele detinha 64 centavos de resultado, quase 10 milhões acumulados, né? E ainda não distribuídos. Além de 6,7 milhões em inflação acruada. Então ele tem mais 43 centavos. Esse, como ainda não transita no caixa, eles não distribuem. Então eles teriam mais 43 centavos a distribuir também de inflação acruada. Durante os meses de julho e setembro, o fundo apresentou resultado médio de 1,9 e distribuiu até o momento 1,10.
Atualizando nossa projeção de resultados para os últimos 3 meses desse semestre, gostaríamos de informar os investidores que, durante o mês de outubro, trabalharemos para definir um novo patamar de rendimentos, que deverá viger ao menos pelos 3 meses e que muito provavelmente ficará abaixo entre R$1 e R$1,05. Então note, ó, eles já estão avisando que vai cair as distribuições de renda, tá? Já está avisado. Aí as pessoas não leem relatório, aí cai, aí as pessoas perguntando o que foi que houve, o que está acontecendo? Ora, se a inflação do período acumulado ela vem relativamente baixa, né? Então ele tende a entregar menos. Eu até estranhei que esse fundo não teve tanto impacto assim, né, da inflação nos seus resultados. Mas, então ele já está avisando aqui que provavelmente nos próximos meses ele deve entregar um pouco menos aí. E ele explica, ó. Essa decisão decorre principalmente da nossa vontade de preparar o fundo para o cenário de juros mais baixos à frente. E também por entender que, apesar dessa redução, o novo patamar estabelecido ficará em nível ainda satisfatório para o momento atual. Novas informações serão dadas nos próximos relatórios. Se a gente olhar para fundos muito seguros, como o CVBI, na minha opinião, o VGIP, o Iridium, são fundos que não estão entregando uma performance tão boa, né? O CPTS. Então, esse fundo, no patamar que ele está entregando, ele está bem acima do que vários outros fundos seguros, né? Então, eu acho que, apesar da queda, né, eu acho isso uma decisão bem interessante. Aqui ele fala sobre a carteira e movimentações, né? Então, durante o mês foi realizada movimentação de compras e vendas na ordem de 98 milhões, sendo que a alocação líquida foi de 10,4 milhões. Eles aumentaram posição no CRI Rogemac aí, a CDI mais 4,75. Eles venderam e recompraram aí 41 milhões do CRI Urbana aí, via mercado secundário. Geralmente essas vendas e depois recompra é para destravar a inflação, a inflação acruada e eles poderem distribuir. Continuando no relatório, aqui a gente vê a DRE. Então, na prática, nós vamos ver aqui o que as despesas realmente representam aqui para o fundo. Então, em setembro, ó, esse fundo teve como receitas recorrentes, ó, 15 milhões e 900. Desse valor aqui, adveio dos CRIs 14 milhões e 300, fundos imobiliários 1 milhão e 500, despesas não recorrentes. Então, se é não recorrente, provavelmente é giro que ele faz, tá? Então, CRIs 1 milhão e 600 e provavelmente eles não giraram FIIs. E também não tiveram imposto de renda sobre ganho de capital. E aí o dinheiro parado em caixa também rendeu para o fundo mais 214 mil. Então, o total que ele recebeu em setembro foi de 17 milhões e 800 mil. Quais as despesas que o fundo teve? Ó? A taxa, provavelmente aqui que vai para o bolso do gestor, foi de 1 milhão 342 mil. Então a gente vai calcular aqui na prática o que essas despesas estão representando frente às receitas. E depois a gente vai ver no acumulado dos últimos 12 meses o que as despesas estão representando frente às receitas. Então vamos ver aqui se é um fundo que tem taxa careira ou não. 1 milhão 342 aqui, ó, vezes 100, dividido por 17 milhões 806. Então, em setembro, as despesas estão ali em 7,53%. Totalmente aceitável, uma despesa bacana, não é careiro, né? E depois a gente vai ver aqui, ó, 14,797, que vou arredondar para 798 vezes 100, dividido por 237,320. Então, no acumulado do ano, as despesas caem para 6,23%. No quesito de taxa, é algo totalmente interessante. O bom é que a CSHG, eles costumam mostrar isso aqui, ó. O quanto eles vêm pagando e o quanto vem acumulado, ó. Então, no ano passado, eles pagavam 1,20, tinha 50 centavos acumulado, ó, vem se mantendo, até subindo o que eles estavam conseguindo acumular, mesmo com a estabilidade da renda, ó. E aí, esse ano, você vê que ele começou meio que usar um pouco da reserva. Então, ele manteve aqui, ó, 1,20, comeu reserva. Aí, ele reduziu para 1,10, comeu um pouquinho da reserva. 1,10, subiu um pouquinho da reserva. 1,10, caiu um pouquinho da reserva. Então, eles estão, mesmo com uma boa reserva, eles vão diminuir o patamar entre 1,05 e R$1, segundo eles aí, já é algo divulgado e esperado, viu? Aqui fala sobre rentabilidade, essa parte eu costumo pular, liquidez também eu costumo pular, mas a gente vê que ele tem uma boa liquidez que vem se mantendo, que é esse azul mais clarinho ao fundo, e o número de cotistas vem subindo. Eu, sinceramente, estou pensando seriamente em trazer esse fundo para o meu portfólio. Eu tenho que pensar como trazê-lo, né? Mas eu estou bem satisfeito com os números apresentados, com a diversificação desse fundo que a gente vai ver mais à frente, ó. Ele saiu do patamar de 70 mil cotistas para atualmente 103, quase 104 mil cotistas. Vem crescendo de forma bem expressiva o seu número de cotistas. Aqui mais abaixo a gente vê o portfólio do fundo, né? Então aqui ele mostra de forma consolidada. E o devedor com maior exposição, esse é o Almeida Júnior, 6,14%. Rogemac, 6,04%. E aqui já vai entre aspas, né, uma dica, um ensinamento.
Aqui, dificilmente esse fundo vai passar pelo que o HCTR, VScience, DEVA, Tord e muitos outros passaram. Por quê? Primeiro que ele não tem alta exposição em um único devedor. E segundo que as exposições são menores, né? Bem abaixo dos 10%. Então isso aqui para mim é algo totalmente... Fora que ele não tem ativos de risco como lá tem. Então, isso é algo que me chama a atenção muito positivamente. Tem muita pulverização e não tem nada com alta exposição. Mais abaixo aqui a gente vê também a composição do seu portfólio. Então esse fundo, o patrimônio dele, ele tem 1 bilhão 455 milhões alocados em CRIs. Só em fundos imobiliários, ele tem 221 milhões. Ele é maior do que muitos FOFs do nosso mercado. E ele não é um FOF, né? Ele é um fundo de papel. Ele tem dinheiro parado em caixa mais 16 milhões. E aí a alavancagem dele é de 121 milhões. O que lá a gente viu no início do vídeo, né? Que representa 6% do PL. Quando você tira essa alavancagem do patrimônio, ele cai para 1 bilhão 571 milhões de patrimônio aí. Mais abaixo aqui ele mostra o quanto que a compromissada para esse fundo aqui vem trazendo resultado positivo, né? Ele mostra o saldo das compromissadas e o percentual do PL. Então, todos os meses ele vem conseguindo fazer resultado positivo. Por quê? O CPTS, ele tem compromissada lá também. Mas, recentemente, as compromissadas vêm trazendo prejuízo para o fundo. Então, aqui é o contrário. Apesar dele ter esses compromissados, aqui de certa forma é alavancagem, elas vêm trazendo resultado positivo para o fundo. Então, eu vejo isso de forma bem interessante. Aqui a gente vê a carteira que o fundo tem, né? Então, se você observar o ano passado, esse fundo tinha uma exposição quase que 50-50 entre CDI e IPCA. E o que o fundo vem fazendo de movimento? Ele vem diminuindo a exposição em CDI. Note que ele está antecipando. Como tem tendência de queda da Selic, né? E querendo ou não, o CDI é meio que o espelho da Selic. Eles estão começando a diminuir a exposição a CDI e estão começando a aumentar a exposição em inflação, né? Então, na minha opinião, eles estão antecipando o movimento. Lógico, não tem como você saber se isso aqui vai ser assertivo, mas observando até aqui, eu vejo que é uma decisão acertada, assim, na minha humilde opinião. E aquilo que eu estava falando para vocês, que ele não tem devedores de alto risco, né? Então, o segmento dos devedores, 19% é do setor residencial, 0,3% saúde, logístico 38%, hotel 3%, varejo 39%, e querendo ou não, aí pode ser um setor um pouco mais arriscado, né? Mas são empresas sólidas e consolidadas, então... E setor educacional mais 1%. Ele tem diversificação por securitizadoras também, apesar de ter concentração nessa OPE aí, né? E é um ativo que tem rating de risco, né? Então, ele vai ter ali um percentual relativamente não muito grande em ativos de rating B, né? Então aqui a gente vê as exposições que ele tem pro rate, né? BBB+, 3%, BBB, 22%, BBB-, 20%, e sem rating ali, 12%. Você vai ver que ele não vai ter ativos de abaixo de BBB, né? Então é algo assim, relativamente até aceitável. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo aqui deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você sabia que a CSHG, que é a mesma lá do HGLG, HGRU, você sabia que eles tinham um fundo de papel? Esse é um fundo que eu acho que, apesar dele ter muito cotista, ele não é tão badalado, não é tão conhecido assim, mas é um fundo muito seguro. Diz aí o que você acha a respeito desse ativo. Você teria cotas dele no seu portfólio? Você gostou do que você viu até aqui? Mais à frente aqui a gente vai ver ainda mais alguns detalhes a respeito desse fundo. Comenta aí para nós a sua opinião a respeito desse ativo. Eu particularmente não tenho esse ativo, mas como eu comentei, né? Pode ser que eu tenha interesse de trazê-lo para o meu portfólio e aí eu tenho que pensar como fazer a substituição de um ativo por outro, o que fazer. Mas é um ativo que eu vou ficar namorando. Ele vai entrar aqui na minha fase de namoro. Eu gostei bastante, não lembrava muito desse ativo, né? Das qualidades desse ativo, mas eu gostei bastante aí do que eu vi. Então vamos aguardar para ver se futuramente eu faço a troca de um ativo por outro aí no meu portfólio. Nós temos um canal secundário, outra coisa. O fato de eu dizer essas informações não significa uma indicação de compra, venda, manutenção do ativo e nem que ele seja um ativo bom ou ruim. É só a minha opinião a respeito desse ativo, tá? Nós temos um canal secundário que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos para monetizá-lo, né? É o canal Mufi Infra. Já contamos ali com quase 500 inscritos. Então vai lá nesse canal lá e se inscreva. Ajude-nos aí a chegar na nossa meta de 1000 inscritos. Ajude a chegar a 500, 700, 1000. Muito obrigado a todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho. Os nossos 4 canais eles estão presentes em outras plataformas,
Considere lá nessas plataformas seguir, se inscrever, comentar. E eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Muito, muito obrigado a todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho. Então aqui a gente vê onde é que estão regionalmente a maioria dos ativos, né? Então ele coloca como destaque Fortaleza com 5%, São Paulo 50%, São José do Rio Preto mais 2%, Joinville 10%, Londrina 3%. Então tem algumas regiões que tem uma exposição maior, né? E a gente vê que é um fundo que não tem tanta diversificação geográfica. É um fundo que está concentrado mais na região aqui litorânea e Goiás e Distrito Federal, né? Mas a sua imensa maioria aqui, ó, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, ele não tem tanta exposição assim, né? Mais abaixo aqui a gente vê sobre o LTV médio da carteira. Ele vai ter ali um percentual de 37% no LTV que não é tão bom assim. Vamos supor, 70% de LTV aqui. Aqui significa que a cada R$70 de dívida, ele tem 100 de garantia. Por ser empresas seguras, é algo totalmente aceitável, né? Mas ele tem um bom percentual dentro de um LTV também bacana. Ó, de 40% a 60%, vamos pôr aqui 50%. Então aqui, ó, esse é o ideal. E o restante vai ter um LTV bem bacana, ó, entre 20% e 40%. Ele tem 31% do portfólio. A gente vê que os ativos do portfólio também tem um percentual maior, ó, uma média de IPCA mais 7, é 61% do portfólio. E 38% do portfólio vai ter ali CDI mais 3. E ele tem outros indicadores aqui, mas são bem irrisórios, né? Mais abaixo a gente vê a carteira do fundo. E ele não está organizado por ordem de percentual do PL. Não sei quais os critérios que está organizado aqui à disposição dos ativos. Mas como a gente já viu lá, ó, são percentuais bem pulverizados. É uma quantidade bem grande de ativos, muitos ativos estão bem pulverizadinhos, né? Aqui a gente vê um por um os devedores, né, os CRIs. Qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma olhada aqui com atenção, ou procure lá no relatório e abrir para você dar uma olhada nisso. É de extrema importância. Vamos ver se aqui no final do relatório a gente vê os fundos imobiliários que esse fundo possui também. Vamos ver se aparece aqui. Eu não encontrei informações sobre os fundos imobiliários que eles possuem. Então isso aqui para mim ficou em branco, né? Foi, entre aspas, uma falha que eles trouxeram aí. Deveria trazer para a gente ter noção quais são os ativos que eles investem e tal. Se tem no relatório eu não encontrei, tá? Pode ser que tenha e eu não encontrei. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HGCR são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente aí todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado de coração aí todo o apoio de vocês. Obrigado a vocês que se tornam membros, que fazem doação para o Pix. Obrigado pelo depoimento lá do mentorado. Vocês que adquirem a planilha ou os e-books, muito obrigado. Lá no canal Amo Dicas contamos também com e-books de português para concurso público. Muito obrigado de coração, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better open